Sente no seu lugar. Eu gostaria de, nessa noite, iniciarmos com uma breve introdução daquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Pode retirar, tá? O pessoal já estão felizes, já estão abençoados. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que hoje se fazem presentes aqui, e quero dizer para vocês que isso para mim é um motivo de muita, mas muita alegria mesmo, poder compartilhar a palavra de Deus com amigos, com familiares, né, com parentes, com colegas de trabalho, enfim, aqui nós somos uma família, né? E essa família é uma família generosa, é uma família que caminha junto, é uma família que tem visão de reino, visão de céus, visão de ajudar o próximo, de amar o próximo incondicionalmente. E sou grato a Deus pela sua presença aqui nesta noite. E eu quero dizer que, assim como a pastora Shirlene, ela já recitou anteriormente aqui, que nós estamos no maio profético. E esse maio profético é um mês em que a gente está declarando, né, as profecias bíblicas. Está declarando um mês profético sobre as nossas vidas, onde portas se abrirão, onde propósitos serão estabelecidos e onde a glória de Deus vai alcançar a nossa vida pessoal, a nossa família e também os nossos negócios. Então, para você que veio aqui nessa noite, que acredita que Jesus Cristo tem esse poder de movimentar o mundo sobrenatural e influenciar no mundo natural onde nós vivemos, então você está aqui no lugar certo para receber a palavra certa, porque a palavra que é revelada dos céus, ela não falha. A Bíblia Sagrada é a palavra, é a revelação que Deus nos dá e que nos direciona por este mundo. Eu quero dizer algo para vocês, que tem uma situação que muitas vezes nós queremos terceirizar as responsabilidades para Deus. Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um emprego, Deus vai me dar algo. Só porque eu quero dizer para você que tudo isso, olha, Deus vai me dar uma cura, Deus vai me dar a restauração do meu casamento, Deus vai me dar algo que eu preciso. E eu quero dizer para você que tudo isso já está pronto, tudo isso já está preparado. Só porque nós, nas nossas caminhadas pela vida, nós às vezes precipitamos e no relacionamento, às vezes escolhemos uma pessoa para caminhar conosco, que talvez não era aquela pessoa que estava no projeto de Deus, no plano de Deus, e de repente vem o divórcio, de repente vem a circunstância, depois vem aquela tragédia toda, e o mundo virou um vício, né? Virou um looping rotativo na vida das pessoas, porque muitos tentam praticar dessa forma. Eu estou dizendo relacionamento por ser algo tão notório, né, no meio da sociedade, mas isso funciona em todas as áreas. Muitas pessoas iniciam negócios, quebram, falem, porque não estão preparados, porque não esperou o momento certo, porque estão fora dos princípios. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que Deus, Ele já estabeleceu princípios sobre a face da terra. O que são princípios, pastor? Princípios são pilares, são diretrizes que nos conduz para alcançarmos tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida. Ou seja, quando a gente fala nós vamos orar, fazer uma oração intercessória, nós estamos fazendo o que? Nós estamos atraindo este princípio para a vida de uma pessoa, para que essa pessoa ela possa viver aquilo que já estava preparado. Então, quando nós oramos de uma oração intercessória, o que é uma oração intercessória? Quando eu oro por alguém, é quando eu oro por você, quando eu oro pela sua família, quando eu oro por um amigo, quando eu oro por uma causa. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando lá nos princípios de Deus e atraindo para cá. A intervenção de Deus já está pronta, já está preparada, e nós só precisamos saber como tomar posse daquilo que Deus já preparou para nós. Diga assim: está aqui dentro.
Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus, Ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. Ou seja, Ele soprou o seu espírito no homem, e Deus o fez à imagem e semelhança dele. Então olha só para você ver que coisa mais linda é essa. Nós somos o reflexo do nosso Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Então tudo já está preparado, Ele deixou tudo preparado, mas a falabilidade humana nos afastam do caminho do Senhor. E isto é o que mais compromete que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dois grandes momentos que nós teremos nessa noite. Um é um momento profético, e outro também será a apresentação do pequeno Samuel, que será ministrado no final do culto de hoje. Mas eu quero dizer para vocês que neste primeiro momento, eu quero que vocês se atenham à palavra de Deus, porque Deus, Ele quer preparar o seu coração, Ele quer preparar a sua vida, para que você pare de ficar lamentando por aquilo que poderia ter acontecido. Esquece para trás, tá? O que você fez, o que você realizou te trouxe até aqui, te trouxe no momento em que você está vivendo. Mas a promessa de Deus que Deus tem para a sua vida está sendo gerada, está sendo preparada num ambiente profético aqui neste lugar. Então você veio aqui hoje, talvez por um propósito, talvez por um objetivo, mas Deus quer pegar este momento e transbordar na sua vida e trazer para você os resultados que você tentou, mas ainda não conseguiu. Mas a partir de hoje será liberado sobre a sua vida pelo nome de Jesus. Amém? Glorifica Jesus Cristo com palmas. Louvado seja Deus. Amados, e com base nessa palavra eu já quero colocar um texto, Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Vocês fiquem bem atentos, porque hoje eu quero colocar muito versículo aqui, viu? Eu quero colocar fogo nesse computador aí, só de mandar versículo aqui para esse telão, tá bom? Três ali, ó, unidos ali, formam uma equipe preparada para nós levantar esses versículos aí rapidão. Olha só, o que diz esse texto? É um texto, gente, olha só, eu gosto de estudar coisas profundas da Bíblia. Eu gosto de fazer exegese de textos profundos, de pesquisar, esmiuçar e sabe, e entender muita coisa, converter do hebraico e tal, trazer essas menções. Eu gosto disso. Mas deixa eu falar para você, toda vez que eu trago uma mensagem escatológica ou uma mensagem teológica e tal, eu não vejo Deus operar. Agora, você quer ver Deus operar? É quando a gente traz uma palavra simples, uma palavra que todo mundo conhece, uma palavra que todo mundo ouviu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus, a palavra dele se renova. Todas as vezes que nós ministramos, todas as vezes que nós falamos, ela se torna nova. Você está entendendo o que é isso, Jefferson? É uma palavra nova de Deus para nossas vidas. Tem momentos que a gente precisa trazer um estudo mais profundo, sim, mas tem momentos que a gente precisa deixar, nós precisamos só ouvir Deus falar. Nós só precisamos ficar em silêncio e ouvir Deus falar. Porque sabe o que acontece? Às vezes o silêncio está ao redor de nós, mas nós não estamos em silêncio. Sabe por quê? Porque nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, nós estamos falando mal de alguma coisa que está acontecendo, de alguma tragédia e tudo mais. Então nós precisamos fazer o quê? Viver o silêncio, e no silêncio ouvir o que Deus está falando conosco. Amém? Então preste atenção nesse texto. O texto diz assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Sabe o que isso quer dizer? Esse texto está falando de uma renovação. Esse texto está trazendo para nós uma expressão do amor de Deus para as nossas vidas. Deus, ele está usando esse versículo e fala assim: olha, eu sei que o mundo, pela maldade que existe no mundo, todo mundo está esperando o quê? Uma tragédia, está esperando o mundo acabar, esperando tudo se cair, tudo, né, ser destruído, o homem matando o homem, destruindo e acabando. É a visão que nós temos. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade,
vamos falar assim, acovardada, uma sociedade medrosa. Nós estamos vivendo hoje pessoas que estão inibidas de prosperarem, inibidas de serem felizes no relacionamento. Tem homem que não tem coragem de conversar abertamente com sua esposa, tem esposa que não tem coragem de conversar abertamente com seu esposo. Você está entendendo o que é isso? Nós estamos vivendo uma sociedade medrosa, uma sociedade fechada dentro de um mundo muito pequeno, enquanto Deus deixou o mundo inteiro para nós administrarmos e nós fazermos a nossa gestão. Agora observa bem, Deus está falando para nós aqui nesse pequeno versículo, que é grande no seu conteúdo. Ele está falando para nós o seguinte: eu bem sei o pensamento que eu tenho a favor de vocês. Eu é que sei, vocês não sabem. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, vocês ainda não compreendem que eu não quero fazer mal para vocês, que isso que está acontecendo na vida de vocês não sou eu que estou fazendo, é vocês mesmos que estão se acabando. Deus está usando um pequeno texto como esse aqui e dizer: eu não quero fazer mal para vocês, eu não faço mal para vocês, é vocês que deixam de me conhecer, é vocês que colocam uma barreira, é vocês que colocam divisão entre eu e vocês. Eu estou aqui para amar, eu estou aqui para estender as mãos, eu estou aqui para atrair todos os princípios e fazer uma nova história para você, mas é você que precisa tomar essa decisão, porque Deus já tomou a dele. Ele está dizendo que para nós, olha lá para você ver no Antigo Testamento, lá atrás, dizendo para mim e para você essas palavras: porque eu bem sei o pensamento que eu tenho em favor de vocês, e o pensamento que Deus tem em favor de nós não é de fazer mal, é de fazer o bem. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso? Então vamos para a palavra de Deus. Os céus estão em movimento aqui hoje, amém? Agora eu só vou pedir um favor para vocês. Não me deixa sozinho, não. Pode dar um glória a Deus para dizer que você está aí. De vez em quando dá um aleluia. De vez em quando fala assim, glória a Deus. De vez em quando fala amém. Que assim seja. Vamos fazer um culto em família, onde o papai está falando com vocês, falando conosco, o papai do céu, e o papai pastor aqui está falando com vocês, ensinando e orientando, instruindo na palavra do Senhor. Então vamos fazer um culto alegre, porque nós estamos aqui diante de duas grandes oportunidades para a nossa vida, amém? E falando sobre isso, olha só para você ver o que acontece. Pastor, mas o que é um plano profético de Deus? O plano profético de Deus é quando o mundo natural, que é esse que nós vivemos, ele se submete ao mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural é onde Deus opera, porque Deus, ele é espírito. É Deus que atrai a essência dos céus para dentro da nossa vida. Já está preparada, mas é nós que temos o poder de atrair esta presença para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos negócios, da nossa família. Então nós temos esse poder. Então justamente, olha só o que aconteceu com José do Egito. É um texto muito simples, também muito conhecido. José, ele teve uma trajetória, era o filho querido de Jacó. Ele entra por um caminho que parecia tudo estar errado. Tudo está errado para José. Os irmãos dele levantam como ciúme, começa a brigar em casa, começa a xingar José, começa a perseguir José. E de repente José, com a maior boa intenção, vai levar comida para eles, vai ver como eles estão, e de repente eles lançam no buraco, vende para escravo, como escravo. Olha só, e mente para o pai dizendo que José tinha morrido. Mas José foi para lá. Quando ele passou todo o processo, sabe o que aconteceu com ele? Os irmãos deles apareceram. Não vou entrar nesse mérito da história, mas os irmãos depois foram lá buscar alimento. Depois que ele se tornou governador e tudo mais do Egito, os irmãos deles foram lá para buscar alimento. Mas sabe o que acontece? José estava com a mente dele transformada. José, ele olha para os seus irmãos e fala assim: ó, eu sei que vocês me venderam, eu sei que vocês me machucaram, eu sei que vocês me feriram, mas hoje eu vejo que Deus usou toda essa tragédia na minha vida para me colocar num lugar de destaque. E hoje eu estou aqui, José dizendo para os seus irmãos, e hoje eu estou aqui para eu poder salvar a vida da nossa família. Porque se nós estivéssemos lá e não tivesse uma pessoa como eu aqui onde eu estou, sabe o que aconteceria? Pereceriam de fome, porque
7 anos de fome não foi fácil para ser enfrentado, mas graças à revelação que Deus deu para José, ele conseguiu planejar tudo e salvar a vida de nações. Amém? Então veja só, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmã Bianca, que nós não vamos saber por que isso está acontecendo. Mas quando a gente entende, é onde eu entro, que a conversão da mente ela é essencial para a nossa vida. A transformação da mente tem um pilar. Eu já quero ter direto nele, para aproveitar esse gancho aqui, que eu fiz uma observação aqui, olha só para você ver. Lá em Romanos 12:2, coloca para mim aí. É o texto mais lido, que eu mais recitado, que eu recito, porque eu gosto de falar de transformação de mente. Se a gente não transformar a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa forma de enxergar as coisas, nós nunca vamos conseguir alcançar com êxito as nossas conquistas. E eu não estou falando de conquista financeira, eu estou falando diária, de você levantar pela manhã, independente de como está o seu emocional, você levantar e saber que você tem um propósito, você tem uma missão, você tem valores a cumprir naquele dia. Nós precisamos entender isso. Olha só, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas versões, na NVI, por exemplo, vai dizer o seguinte: mas sede transformado a sua mente, tende a mente transformada. Tende a mente transformada. Sabe o que está querendo dizer isso aqui? Romanos 2:12 está dizendo assim: olha filho, deixa eu falar para você, está tudo preparado, mas o que você precisa para você receber, sabe o que é? É você transformar a sua mente. É você transformar a sua mente. Quando você transforma a sua mente, você transforma a sua audição, você sabe pronunciar palavras, você sabe enxergar com outros olhares. Então tudo está na onde? Tudo está na mente. E existe uma técnica psicológica que fala que tudo aquilo que nós pensamos e alimentamos a nossa mente, nós passamos a sentir. E tudo aquilo que nós sentimos, nós geramos. E tudo aquilo que nós geramos acontece. Então quando eu tenho a minha mente transformada por este poder de Deus, sabe o que vai acontecer comigo? Quando eu acordar angustiado, triste, às vezes pode acontecer, sabe por quê? Porque de repente os seus hormônios estão desregulados, de repente você fez uma alimentação muito ruim durante a semana. Vários fatores podem levar você a ter um dia péssimo pela manhã. E não é as consequências, não, é aquilo que você está trazendo para dentro do seu entendimento. Mas quando você tem a mente transformada, sabe o que acontece? Mesmo que você amanheça angustiado, triste, aquela vontade de não sair da cama, você levanta da cama, se coloca de pé, vai para frente do espelho e olha e fala assim: você é um vencedor. E você sai dali sabendo que você tem propósitos para cumprir. Pastor, que propósitos são esses? O propósito de saber que dentro da minha casa, eu como homem, eu tenho uma mulher. Que dentro da minha casa, como homem, eu tenho filho. E os meus filhos que são casados, eles têm filhos. Então são meus netos. E eu tenho uma igreja para cuidar, uma responsabilidade de uma igreja para cuidar. Então veja só, eu levanto de manhã e eu não posso levantar e falar assim, me dar o luxo de dizer: ah não, hoje eu estou triste, eu estou para baixo, então eu não vou mexer com nada hoje, sabe, ligar o botãozinho do F lá e não vou mexer com mais nada. Calma aí, não é assim que funciona. Eu tenho princípios, eu tenho valores, eu tenho que ter disciplina. Quando a minha mente é convertida, quando eu levanto, não tem nada que me mantém na cama, não tem nada que vai impedir de eu realizar aquilo que precisa ser realizado. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Agora, quando nós não temos a mente convertida e nós vivemos só pela emoção, tome cuidado com aquela palavra: ai, meu coração está dizendo para mim fazer isso. Muito cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração, sabe o que o coração representa? Sentimento. Então quer dizer que se hoje eu estiver muito feliz, muito alegre, hoje o dia vai ser especial. Mas se amanhã, por algum acaso, eu amanhecer triste, eu vou dizer: não, hoje o dia vai ser péssimo. Agora, quando eu tenho a minha mente transformada, sabe o que acontece? Aí eu posso amanhecer triste, eu posso amanhecer feliz, eu posso amanhecer, mas eu tenho um propósito. Eu sei que a minha mente nem sempre é verdadeira comigo, então eu tenho que ter o quê? Princípios.
Eu tenho que ter propósitos para que eu possa seguir diariamente. E quando eu tenho propósito, eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Quando eu tenho propósito de vida, sabe o que acontece? Eu paro de olhar para aquele problema que me atormenta. Eu paro de olhar para aquelas pessoas que me perseguem. Eu paro de olhar para aquela dívida que está ali, que não tem condição de ser pago agora. Por quê? Porque eu paro de olhar para o problema e começo a olhar para a solução. Calma aí, o que eu posso fazer para resolver isso? Como que a Bíblia vai me ensinar eu fazer isso? Como que Deus vai me preparar para eu superar essa situação? Então tudo está na onde? Na nossa mente. Diga assim: tudo está na minha mente. E a mente é espiritual, viu? Você viu aqui? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A NVI aqui, eles colocaram para mim, esse pessoal também, esse pessoal aqui é de excelência, né? Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? A igreja de excelência é desse jeito. Todo mundo trabalha sincronizado. O pastor pede alguma coisa, já está aqui correndo, já está preparando, né? Já tem intercessores que sabem o que tem que ser feito, está intercedendo por você, está intercedendo pelo culto, está intercedendo pela sua família. Já está acontecendo, o mundo espiritual está sendo transbordado aqui neste lugar. Você está entendendo o que é isso? Olha só para você ver: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quem disse essa palavra? Essa palavra foi inspirada por Deus. Então, renovar a mente não é um coach, não é um psicólogo, não é um terapeuta, não é um psicanalista que está falando com você para você mudar a mente. É Deus. É Deus. Você está entendendo o que é isso? É Deus que está falando conosco, que nós precisamos mudar a mente. Pastor, para que nós vamos mudar a mente? Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês podem dar um amém por isso, amados? Ah, glorifica a Deus, vai. Olha só, vamos ver algumas pessoas que tiveram a mente transformadas? Eu gosto mais disso. Sabe por quê? Porque uma mente transformada pode fazer você sair daqui hoje e mudar a sua vida por completo. Claro que quando a gente fala de um processo não é um botãozinho que você vai lá, virei a chave, descobri qual é o segredo e agora já vai acontecer tudo natural. Não, existe um processo. E o processo na vida do cristão, ele acontece por meio de 3 fatores. O primeiro, a revelação da palavra de Deus. Então nós não vivemos por amanhã eu vou trabalhar, sabe? Beleza, vou trabalhar amanhã, normal minha rotina, vou receber no final do mês, vou pagar minhas contas e tá bom, o que vier é isso mesmo. Sabe o que é isso? É viver sem propósito. Agora, quando você se levanta de manhã e fala assim: calma aí, eu vou para o meu trabalho, eu vou dar o meu melhor, eu vou servir o meu patrão como eu sirvo o meu Senhor, eu vou dar minha honra, né? Porque o princípio da honra é honrar. Então eu honro meu patrão, automaticamente eu vou ser honrado, ainda que não seja por ele, mas Deus vai levantar alguém para te honrar. Agora preste bem atenção nisso aqui. Agora, então isso é viver pela vista, ou seja, por aquilo que está rotineiro para mim, não faz diferença nenhuma. Você está entendendo o que é isso? Agora veja só o que acontece quando a gente vive uma revelação. Calma aí, Deus já trouxe para nós uma revelação. Na revelação de Deus, Ele traz para nós que nós temos que transformar nossa mente para nós vivermos coisas extraordinárias, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade, agradar a vontade de Deus. Então o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso viver com propósito. Você precisa viver com propósito. Nós precisamos viver com propósito. Então, ao sair daqui nessa noite, nessa segunda-feira, levante pela manhã, olhe no espelho, escancara aquele sorrisão maravilhoso e fala assim: ó, você é um vencedor. Ou se você é mulher, você vai dizer para o espelho: eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor. Fala para você mesmo, amém? Porque é assim que Deus fez, foi assim que Deus te fez, um vencedor, uma vencedora. Então não é para você viver essa tristeza, essa angústia, não é para você viver essas dores que você está vivendo. Isso aí não foi Deus que preparou para você. Você viu a profecia de Jeremias dizendo que Deus não quer fazer nenhum mal para nós? É que nós mesmos é que fazemos. A gente fala assim: Deus está punindo. Não, tudo que aqui na terra faz, aqui na terra se paga.
eu concordo com isso, é a lei da semeadura, mas é um princípio. Não é Deus que está punindo a gente, é nós que estamos nos autopunindo, porque fazemos as escolhas erradas, semeamos as sementes erradas. Então quando a gente semeia a semente certa, tudo começa a mudar. E olha que eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, estou falando de princípios de Deus. Amém? Princípios de Deus. Agora veja só, Moisés, por exemplo. Para quem conhece a história de Moisés, vou falar bem rapidinho. Moisés sabe que era uma criança, né, que estava no meio, quando foi matar todos os pessoal do Egito lá, as crianças, colocou ele no rio Nilo, ele foi parar no palácio, ali ele foi criado como um príncipe. Na onde? Dentro de um palácio de Faraó. Só porque lá ele comete um homicídio, ele mata, descobre quem é a família dele, que ele era um hebreu, ele mata um soldado egípcio e depois ele foge, né, para o deserto. E lá no deserto ele começa a crescer, ele começa agora a perder a característica de príncipe, e agora ele começa a fazer o quê? Ele começa agora a ser orientado pelo seu sogro Jetro, e o que acontece? Ele começa a buscar conhecimento, e um dia ele tem um encontro com Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, Deus ele vai e abre a mente dele e transforma ele, fala assim: ó, Moisés, deixa eu te falar, você vai voltar para o Egito, e você vai libertar o meu povo do Egito. Eu falo: Senhor, como eu vim de lá fugido. Vamos parafrasear aqui, né? A mesma coisa ele dizer: eu vim de lá fugido, eu vim de lá numa circunstância ruim, como que eu vou voltar lá e falar com o faraó, né, que eu vou libertar o povo? Eu falo assim: ó, eu serei contigo. Eu serei contigo. Sabe o que Deus está falando para nós aqui hoje? Quando a gente renova nossa mente, nós sabemos que Deus está conosco. Nós entendemos que não importa a circunstância, Deus ele está conosco. Então quando eu acredito nisso, pode vir guerra, pode vir o que vier, eu estou preparado. Porque Deus ele nunca vai desistir de você, Ele nunca vai desistir de mim. Agora, se eu tomo decisões erradas, aí sim, eu quebro princípios. E quando eu quebro princípios, o princípio me quebra. Agora, se eu estou vivendo debaixo de princípios, debaixo de propósitos, então vai dar tudo certo. Ainda que haja percas, ainda que haja algumas turbulências no meio do caminho, mas a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu estou protegido no Senhor. Amém? Vamos para outra pessoa rapidinho aqui. Juízes, vamos falar de Gideão. Gideão era um homem covarde, igual a população do mundo hoje. Leve para o meu lado, tá? Eu não estou falando diretamente para você que você é um covarde. Eu estou falando que o mundo criou uma população que não tem coragem, com exceção de poucos. Um mundo que está com medo, porque as informações estão muito rápido. Gente, preste atenção, as informações, hoje acontece algo em tal lugar, todo mundo já está sabendo pelas mídias sociais. Hoje acontece um escândalo, todo mundo está sabendo. Hoje acontece algo, está todo mundo sabendo. Hoje está todo mundo com acesso na ponta do dedo, no celular, no computador. Está tudo muito rápido, e as pessoas começam a ficar com medo disso. Elas não estavam preparadas para um avanço tecnológico tão rápido como aconteceu. Agora eu quero dizer para vocês, então, de uma forma generalizada, nós estamos oprimidos. De uma certa forma generalizada, o mundo está vivendo realmente sofrendo ataques, sofrendo perseguições, sofrendo ameaças invisíveis. Quais são as ameaças invisíveis? Amém? A minha equipe da mídia deixaram o telefone fora do modo avião. Gente, olha só, a minha equipe da mídia deixaram um telefone barulhento desse. Brincadeira, gente, acontece, às vezes a gente esquece, né? Já aconteceu isso comigo, o telefone tocado em cima do altar. Às vezes a gente esquece de colocar no modo avião ou colocar no modo silencioso, não é mesmo? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para carregar todo mundo juntos. Amados, então é isso que nós estamos falando. Então nós estamos vivendo um mundo realmente acovardado. Estão tirando de nós as nossas forças de lutarmos pelos nossos objetivos, pelos nossos propósitos. Mas aí vem a palavra de Deus e diz que nós podemos. A Bíblia vem e diz para nós que nós temos capacidade. A Bíblia vem e diz para nós que nós temos um Deus que já fez tudo por nós.
que está tudo preparado, que nós podemos viver o extraordinário do céu sobre as nossas vidas, que basta uma decisão nossa e tudo começa a acontecer diferente. Você está entendendo o que é isso? Tudo começa a acontecer diferente na nossa vida, basta nós alimentarmos esse coração. Você entende o que é isso? É só a gente olhar para dentro de nós e começar a dar um novo sentido para a nossa vida, começar a olhar com olhares diferentes. Amém? Sabe quem que é um personagem que eu acho bem interessante? O Gideão. Gideão é um personagem da Bíblia que ele era conhecido como um covarde. Por que ele estava covardado? Porque a mente dele estava aprisionada. Por que ele era um covarde? Porque todas as vezes que eles plantavam, o povo de Israel plantava, aí vinha lá os midianitas e roubavam tudo que eles colhiam. E eles ficavam sem nada, cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, cada vez mais oprimido. Agora veja só, por que um povo de Deus, escolhido de Deus, viveu a opressão dos midianitas? Por que isso, pastor? Porque faltava transformação de mente. Aí chega Deus envia um anjo para ele e fala assim: ô Gideão, homem valoroso. Como assim, homem valoroso? Eu? Com quem o senhor está falando? Quem é? Tem algum homem valoroso aqui? Porque aqui não tem nenhum valoroso não. Porque o que foi feito com os feitos que o senhor fez lá no Egito, de tirar aquele povo do Egito e trazer para cá, para a gente viver na... Ele falou assim, ó. Aí o anjo vai para esse e fala: ei, para de murmurar, para de reclamar. Parafraseando, tá? Lógico que o anjo não falou isso, mas é a mesma coisa de ter falado assim: eu para de reclamar, deixa eu te falar, vai na tua força, porque eu sou contigo. Gideão recebe a presença do anjo, o anjo fala com ele, o homem valoroso, e ele já começa a fazer o que? Não, por que escolheu a mim? Eu sou o menor da casa do meu pai. Por que escolheu a mim? Por que será que Deus está te escolhendo? Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para falar com você, e você está assim: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menorzinho da casa. Aí o anjo reforça com ele e fala assim: filho, deixa eu te contar, não é essa força sua que vai fazer alguma coisa, sou eu na sua vida, sou eu que tenho o poder de fazer a transformação. Você só precisa abrir a sua mente e entender isso. Se você entender isso, deixe o resto comigo. Nós sabemos que Gideão formou um exército de mais de 22 mil homens, ou muito mais, né? Aí só numa liberação que ele fez lá, foi mais de 10, 15 mil homens embora para as cavernas, escondendo. Depois levou lá e chegou só Gideão com 300 homens para vencer um exército dos midianitas, que eram milhares de milhares. Só porque não era ele, era Deus. Você está entendendo que quando Deus está no propósito, não é o nosso intelectual, não é totalmente o que eu aprendi em toda a minha história, a minha capacidade, a minha força humana. Não, é Deus. É Deus. E Deus está querendo mostrar isso para você hoje. Abrir sua mente, abrir o seu entendimento, para que você veja o que Deus já preparou para você. Está aqui, liberado para você. Você crê nisso? Não, eu não vou nem pregar mais não, já quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu tenho mensagem aqui para pregar 2 horas sobre esse assunto, mas nós também temos ética, né? Agora aprenda uma coisa, renove a sua mente hoje. Saia daqui com a sua mente renovada e comece a enxergar coisas extraordinárias. Amém? Deus já preparou tudo, não é a sua força, mas Deus, Ele está dizendo: eu serei contigo, seja corajoso. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele não gosta de covardes. Deus, Ele não gosta de mentirosos. Deus, Ele não gosta de pessoas murmuradoras, reclamonas. Deus, Ele gosta de pessoas corajosas, ousadas e com a mente aberta para aprender tudo aquilo que Ele nos ensina. Amém?